ao ponto final da campanha do Fortaleza na Libertadores e dias antes de mais um clássico rei extremamente decisivo pela Copa do Brasil, nesse caso o Fortaleza com uma vantagem bem considerável, né, já que venceu o jogo de ida por 2-0. Minhoca, para abrir o programa e pela ordem dos fatores, a gente vem de uma semana em que o Fortaleza confirma, eu posso até usar esse verbo, né? Confirma sua eliminação na Libertadores. De fato, né? Uma competição que, Não é para nós da confirma, não, região. Fred. Ele foi eliminado, veja só. Ele não sai. Sim, eu Confirma sei, diante de Cássio, mas 3-0 em Não era casa. favorito, né, Cássio? claro, não, claro, mas assim, a perspectiva era muito negativa depois do. Tava no jogo, tava Tava absolutamente no no jogo, jogo, né? mas o ambiente Não do era clube, o favorito. futebol jogado, né? Assim, a gente meio que vinha esperando esse ponto final, os torcedores do Fortaleza até mais do que nós, né? Desde a fase de Isso grupos. é verdade. E eu ia chegar nesse ponto dizendo que a Libertadores é uma espécie de cometa Halley, né, para o futebol do Nordeste. A gente viveu em 2009, voltou a viver em 2022, mas tudo que cerca o 2022 de Fortaleza fez com que fosse uma experiência pela metade, né, digamos assim, para o torcedor de Fortaleza. Não foi curtido, não foi sentido, nem celebrado, nem sofrido como deveria. Né? Eu acho que tudo ficou no meio termo, porque o Campeonato Brasileiro tem sim uma relevância muito grande, ele é balizador, né, para as finanças dos clubes e para o futuro dos clubes. Então, Minhoca, é inevitável que a gente abra o programa colocando na nossa conta de toda segunda-feira, né? O Fortaleza é o time principal do Nordeste na temporada e a sua crise, né, faz com que seja também o time principal das nossas edições da segunda-feira. Tem sido até repetido a gente abrir com o Fortaleza. Mas toda segunda-feira a gente faz assim, ó, vai ter um jogo aí no meio da semana que se ganhar dá uma sobrevida, dá um gás, mas no final de semana tem que ganhar de todo jeito. E aí a gente tem um 3-0, né, do Estudiantes na quinta-feira e um 0-0 com elementos mais uma vez nocivos, né, para tudo que o Fortaleza está vivendo. O 0-0 com o Palmeiras em nenhuma circunstância do Campeonato Brasileiro é ruim, nem na do Fortaleza. Por incrível que pareça, né? Assim, Mas o campeonato ainda não resolve, né? Só que ainda falta luz, né? Ainda revive fantasmas e irritações. E para terminar, né, o clube afunda numa crise fora do campo, dos seus torcedores, das organizadas, né, que acolhem e usam a imagem do clube, e cena de selvageria absoluta, né, mostrando mais uma vez ao que a gente tanto debate, que a raiz desses grupos nem está no clube, a raiz desses grupos está em si mesmo, né, porque elas são grupos que, em tese, deveriam caminhar juntos, até porque o objetivo comum, lógico, né, de qualquer organizada seria defender o próprio clube, mas não é o objetivo principal de nenhuma das organizadas, isso está muito claro. Então, Minhoca, mais uma semana de só elementos negativos, né, para esse Fortaleza. Pois é, Fred. Na semana passada, como você falou, né, foi confirmada a eliminação do Fortaleza. Já dando um alô para Cauê, que agora está entre nós aqui. E aí, galera, boa noite. Boa noite, Cauê. Então, dando sequência aqui à análise do Fortaleza, depois da eliminação da Libertadores, claro que o torcedor teve de volta, como aconteceu no jogo, depois do jogo do Avaí, que teve aquela confusão na chegada do aeroporto, muita gente voltando a falar sobre a questão, cara, com o Vojvoda é complicado, tá muita incoerência nas escolhas do time titular, de peças, jogadores que erram e ele não tira, jogador que ele não dá oportunidade, como é o caso do David, como o Abraão, que não ganha oportunidade. Então, situações que estão, né, desde a eliminação da quinta-feira, perdurando. E enfrentavam um Palmeiras, como você falou, assim, né, a pior situação possível, né? O time na lanterna, o time nessa situação, contra o Palmeiras, que boa parte era titular, né? Tava o Dudu, tava Rony, tava Danilo, tava o Everton, Marcos Rocha e tal. Então tinha alguns jogadores que eram bem titulares. Então a perspectiva era baixa. E o Fortaleza fez uma partida boa.
Curiosamente, o Fortaleza fez boa apresentação contra o Atlético Mineiro, venceu o Flamengo e fez uma boa apresentação contra o Palmeiras. Não foi uma apresentação confiável, ainda teve problemas, mas teve novos elementos. Detalhe, nesse período, que curiosamente a gente estava aqui na segunda-feira passada, teve talvez, eu acho que a informação mais bombástica para o Fortaleza, somando tudo, né? Que é tipo a eliminação da Libertadores, não sair da lanterna, como foi no caso da Série A, que é a saída de Iago Pikachu. Isso. Essa talvez tenha Ainda sido teve esse elemento, a ainda teve pior esse elemento notícia. na. Essa é a pior notícia da segunda-feira passada para essa, porque aí você perde o seu principal jogador da temporada com mais participações em gols. E aí é onde entra um outro debate que também muitos torcedores do Fortaleza da bolha, que eu estou ali fazendo, começam a pedir que o Vojvoda se desfaça do modelo atual da equipe, o 3-5-2, até porque esse 3-5-2 favorecia muito o Pikachu. Se ele vai mudar ou não, só o tempo vai dizer. Então, após esse empate do Palmeiras, digamos, dar uma amenizada. Por quê? E aí volta-se aquele velho debate do que acontece lá do outro lado, né? No caso do Ceará. O Ceará já perde, já entra na zona de rebaixamento, já vai ter um duelo de Copa do Brasil, e aí, de uma certa moral, o saldo, que no meio de semana era positivo para o Ceará, o saldo agora já equilibra um pouco mais, porque o Fortaleza empata com o Palmeiras e o Ceará perde para o Fluminense, e aí também tem uma pressão para o lado de lá, que daqui a pouco a gente vai falar em cima do treinador, que no caso é o Marquinhos. Mas nesse caso do Fortaleza, Fred, ele vai para esse duelo com uma boa vantagem. É aquela coisa. Se é eliminado na Copa do Brasil, assim, para ser eliminado na Copa do Brasil, é daquela coisa trágica de praticamente romper de vez qualquer tipo de ambiente que o torcedor possa confiar, né? Na última colocação, tendo que fazer muitos pontos, ainda no final do primeiro turno, para fazer muitos pontos no segundo turno. Então, uma situação quase que difícil de imaginar que o torcedor vai acreditar, já que tem muito torcedor que já não está acreditando nesse exato momento. E foi uma rodada também que teve equipes como o Cuiabá vencendo o Botafogo. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão, quando a gente fizer a transição ali de Fortaleza para Ceará, sobre essa questão da pontuação. Mas o Fortaleza, ele está com uma pontuação ainda que não credencia mesmo para sair dessa situação, principalmente perdendo jogadores. E aí um outro ponto que eu destaco também, o Fortaleza, você estava citando a questão do mercado, Fortaleza está até bem adiantado quanto a isso, né? Anunciou hoje, por exemplo, a sua quinta contratação, que aliás era um nome que estava muito próximo a fechar com o Bahia, que era o Fabrício Baiano, que estava, acho que até uns 3 dias atrás, bem encaminhado com o Bahia, e aí anunciou hoje que fechou com o Fortaleza. Vi alguns números, não confesso que eu não conhecia o jogador, não me animou, um jogador que foi expulso 3 vezes em 28 jogos, o que é muito para um jogador. O próprio Brits, que também foi o jogador um zagueiro que o Fortaleza precisa contratar para o sistema defensivo. Mas, Fred, alguns nomes começaram a aparecer. Por exemplo, o grande destaque da partida contra o Palmeiras foi Fernando Miguel. Fernando Miguel que estava simplesmente esquecido, né? O Marcelo Boeck, no jogo da quinta-feira, fez uma coisa, né, grotesca, né, no terceiro gol. E aí aquele mesmo problema que aconteceu na temporada passada, que o Vojvoda não conseguia estabelecer um titular. Era Felipe Alves, era Boeck, e já teve esse momento com o Fernando Miguel, foi para Max Wallace, foi para Marcelo Boeck, e aí volta de novo para Fernando Miguel. Boeck já ainda tem um acho tempinho, que o Fortaleza precisa ir atrás de um goleiro. Esse revezamento realmente foi duro, mas eu acho que Boeck, pelo tempo, ele já era titular. Eu acho que o revezamento tinha acabado nas últimas semanas. Até pelo jogo do América Mineiro, o clássico contra o Ceará na Copa do Brasil. Tem algumas boas atuações, mas diga assim, porque essa troca, ela na verdade, ela volta àquele momento, mas ela não deu sequência ao momento, porque eu acho que tinha estabilizado nessas últimas semanas. É porque tinha acontecido também. A vitória diante do América Mineiro passa por uma defesa de Boeck, né? Sim, sim. Que aquele lance que, inclusive, né? vai da cabeçada, eu acho que a cabeçada foi um chute do Aloísio, que bate e ele aqui, mas consegue fazer uma defesa, que foi aquele lance do Tite com o Conte, né? Que ficou naquela da história do VAR, do pênalti ou não pênalti. Teve também no Ceará uma finalização do Richard, né, na Copa do Brasil. Mas o Marcelo Boeck, e aí eu até ontem na live, Fred, eu até cheguei a falar, né, que o próprio esporte passou isso com Luan Poli e Maílson em determinado momento, que ninguém conseguia se firmar. Quando os goleiros não, assim, né, sempre o goleiro que tem uma certa deficiência,
isso gera, em algum momento, quando vem uma falha, esse questionamento. Então, aconteceu isso com o Max Waller, aconteceu primeiramente com o Fernando Miguel, né? Quando ele falha no clássico, o primeiro clássico do ano pela Copa do Nordeste. Aí, curiosamente, chega aquele momento, Fred, que você conhece muito bem, que é aquela situação onde o goleiro toma o gol, e é um gol que geralmente o goleiro costuma tomar. Só que como tem a raiva do torcedor embutida, tipo assim, não, mas o goleiro é para pegar isso aí. Não, o goleiro bom tem que pegar pelo menos uma defesa E difícil. a torcida ainda se divide normalmente nos que têm preferência para o Boeck, os que têm preferência para Fernando Miguel, e aí todo gol vira uma perseguição. Né? Todo gol vira uma Embora perseguição. Fernando Miguel, acho que naquele início estava tendo uma certa até um consenso de tipo assim, não dá, é um goleiro que não é confiável. Tinha mais na época de Felipe Alves juntamente com Marcelo Boeck. Quando o Max assume, o Max vai bem, mas aí ele falha no jogo contra o Inter e no jogo contra o Fluminense. E aí gerou de novo uma desconfiança, não foi bem. Vem Marcelo Boeck, que o pessoal tinha muita desconfiança, e no médio e longo prazo, uma hora isso ia voltar a aparecer. Porque, para quem não lembra, no ano passado, aliás, torcedores do Bahia vão lembrar, o jogo que foi na Arena Fonte Nova, que ele foi muito mal, o jogo da última rodada do ano passado, né? Quando o Bahia foi rebaixado, quando ele vai tentar dar o soco, ele acerta só o Gilberto e faz uma penalidade, assim, ridícula, e que a gente já tinha tratado aqui também, né, Fred? Essa questão da renovação com o Marcelo Boeck, que muitos aqui tinham considerado um erro, tem torcedores também que consideraram um erro a situação, e agora volta de novo para o Fernando Miguel. Ainda acho que o Fortaleza precisa ir no mercado atrás de um goleiro, até porque pode acontecer também com o Fernando Miguel. O Fernando Miguel fez uma partida boa, assim também como o Marcelo Boeck fez partidas boas, como o Cauê acabou de mencionar, o América Mineiro. Fernando Miguel é assim desde que surgiu no futebol brasileiro, né? Exato. Ele intercala boas partidas com falhas bem absurdas. Não é um goleiro estável. E aí, ele é até um goleiro, Minhoca. Ele até é um goleiro porque o Fortaleza se tornou em 2022 um time de Z4, um time dali de baixo. Ele até é um goleiro. Ele só não era o goleiro para o ano que o Fortaleza Libertadores. tinha, né, de Libertadores, de tudo. Aí ele jamais seria esse goleiro. Correto. E eu acho que esse é o ponto onde o Fortaleza precisa ainda, no mercado, não sei se irá, aparentemente não, atrás de um goleiro, mas acredito que vai ficar realmente com os 3 até o fim da temporada, que ainda eu considero um grande risco para quem está precisando se recuperar, precisa ter um goleiro mais confiável. E o outro jogador que acabou aparecendo, e aí foi um ponto que eu destaquei hoje na Rádio Povo, e também participei do podcast lá do Povo, o Footcast, que é um pouco, Fred, da questão da gestão de elenco de Vojvoda. Vojvoda, sem sombra de dúvida, é o melhor treinador recente que passou pelo Fortaleza, tanto é que conseguiu os melhores resultados esportivos dentro de campo, mas em termos de dar minutagem a jogadores, dar oportunidades a alguns atletas, isso tem sido uma tônica que tem sido muito debatida entre torcedores e a própria imprensa, né? Então, acho que ele por exemplo, Wagner Leonardo, né? Que era aquele ex-náutico, foi contratado, chegou no 12º jogo, por aí, 10º jogo da temporada, o Wagner Leonardo nem listado era, entendeu? Então, estava lá Sebadios, estava lá Landázuri, esses estavam aparecendo. O Wagner Leonardo conversou com o empresário, olha, aqui a gente não vai ter possibilidade. Saiu, foi para o Cruzeiro e está jogando no Cruzeiro, né? E é isso, o Abraão, por exemplo, o jogador da base, ele, quando o Fortaleza venceu por 3-0 Vitória, até falei isso ontem na live, né? Venceu 3-0 Vitória, a partida de volta em Salvador, o Fortaleza já estava praticamente encaminhado. E o Vojvoda não deu oportunidade para esse zagueiro, para dar mais minutagem. Então falta, eu acho que o Vojvoda ainda fazer uma melhor gestão de elenco para entender situações. E, obviamente, agora, lembrando que a gente está aqui no dia 11, daqui a uma semana a janela vai estar aberta. Então, quando a janela for abrir, dos 5 nomes que foram contratados, alguns deles já podem ser utilizados no outro meio de semana, na rodada do meio de semana. O Fortaleza vai jogar na quarta-feira, já para utilizar alguma dessas novas peças que o Fortaleza já fez a aquisição. E, obviamente, para você se recuperar, Fred, tem que ter a sua sequência de resultados positivos, porque sem isso, e aí, claro, o próximo jogo, depois do Clássico, é o duelo diretíssimo, que aí é o principal problema do Fortaleza nessa campanha da Série A. O Fortaleza, nos confrontos diretos, perdeu para Ceará, perdeu para Avaí, perdeu para Curitiba, perdeu para... Perdeu para o Cuiabá, não sei se eu já falei, mas empatou com o Goiás, empatou com só o venceu o Juventude. América Mineiro, né? Então, assim, vai e venceu o América daquele jeito, né?
vai para o seu último confronto direto do primeiro turno, que é o Atlético Goianiense. Esse é o último jogo do Fortaleza de confronto direto e que o Fortaleza só conseguiu vencer o América Mineiro. Então, Fortaleza precisa ter alguma vitória sobre esses principais concorrentes. De nada adianta você estar tirando ponto ali das principais equipes, né? Como fazendo um bom jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras e contra o Flamengo, se você está dando ponto para todo mundo que está disputando o seu campeonato, que é o campeonato da permanência. E eu acho que esse é o ponto onde o Fortaleza vai ter que tentar também logo buscar um resultado para ver se consegue, pelo menos, Fred, terminar. Eu acho que a conta mínima para o Fortaleza seria terminar ali com 17 pontos, para tentar fazer uma recuperação que não vai ser fácil, como a gente falou aqui na semana passada, tendo que fazer ali por volta de 28, 27 pontos e tal, algo desse tipo, para tentar se manter mais um ano na primeira divisão. Então, eu acho que o Fortaleza tem que lidar com a classificação, e aí vai depender muito da situação, e tem um outro ponto também. Daqui a pouco a gente vai falar do Ceará. Há também uma possibilidade, assim, será que há uma possibilidade de queda do Vojvoda se por acaso uma eliminação para o Ceará acontecer na quarta-feira? Porque todo o planejamento dessa nova janela que foi feita tá tudo na base do Vojvoda, certo? O zagueiro argentino que veio foi indicação dele, entendeu? Então, como é que o cara vai, teoricamente, estrear na próxima semana se por acaso demitirem? Eu acho que vai acontecer? Não acho. Pela diretoria, não. Mas não podemos descartar que o próprio treinador pode falar, gente, olha, para mim já tá uma situação insustentável. E é bom lembrar, tem muito clube de olho. Olha, eu dei uma olhada, Fred, na sexta ou foi na quinta-feira, meu amigo, que tinha torcedor do Santos torcendo Estudiantes, não era brincadeira. Todo mundo esperando ali, que é a demissão do homem. Do outro lado aqui também, já vi muitos torcedores do Ceará também falar, se o homem cair lá, demite Marquinhos, traz Vojvoda, entendeu? Então, o problema assim, é que se o homem cair lá na quarta-feira, Marquinhos se fortalece, assim, né? O treinador pular o muro? Assim, já deve ter acontecido, mas qual foi a última vez? Porque, eu acho que não teve de maneira imediata, não. Assim, um caiu, não, outro de pular o já. E no Recife aconteceu, mas como no Recife tem 3, a possibilidade é maior, a chance é maior. Martelotti foi nos 3 no mesmo ano. Não, mas ele foi para os 3 no mesmo ano, mas só uma vez foi pulando o muro. Do Santa para o Sport ele pulou o muro. Ele era treinador do Santa e mas o não demitido, né, Cássio? Tirado, demitido. Foi. Eu não me lembro, não. E na mesma divisão também. É porque o cenário seria diferente. Ou seja, o Fortaleza demite, o Ceará enxerga a possibilidade só depois da demissão. Porque o Ceará não tem então, condição de tirar, ninguém teria condição de tirar, né? Ali é uma imposição de mercado, né? Que, como o Caio falou, tem tempo, não era um time da mesma se oferecer divisão. 5 milhões para o cara, ele pode levar. Mas sim, mas não aceitaria. É o que o Cauê falou. Quando o Sport tira Martelotti do Santa, havia uma imposição de divisão ali. De mercado, exato. Salário. De mercado, muito, né? Muito... O Ceará e o Fortaleza é o mesmo mercado. Então, clubes do mesmo mercado é muito difícil que você tenha um movimento desse porte, né? Não, repito, se depende do salário. Se o salário fosse astronômico, se quisesse fazer só o mal e quebrar as contas, pode fazer. Ou seja, mas no cenário normal não acontece. No cenário normal. E realmente seria. Tu vê essa possibilidade, tu citou assim, meu, que é mais conceitual. Eu só falei assim. Há também, porque daqui a pouco a gente vai falar do Ceará, mas vai ter, eu acho que um clamor maior. Isso eu estou falando na condição sim, uma opinião. Você acha que haveria uma parcela da torcida? Até porque vai ficar meio ilógico se você for imaginar que, por exemplo, se o Fortaleza é eliminado pelo Ceará, teoricamente não é para eliminar o Marquinhos, né? Não é para derrubar o Marquinhos. O Marquinhos acabou de ganhar o trunfo dele, pô. Eliminou o Fortaleza depois de ter perdido 2-0. Porque seria virando o confronto, né? Não seria simplesmente. Exatamente. Ele ia reverter uma situação muito difícil. Verdade. E aí fica difícil. Meu amigo, obrigado. vamos aqui com o outro. Você fez um grande jogo, mas não vamos com você, não. Mas, assim, vai ter muito mais pressão. O pessoal vai dizer, olha, não dá. O Vojvoda tem uma característica de jogo que, para ser o lanterna, para você ter uma consistência, não vai dar certo. Vamos mesmo ali atrás de um treinador que faz o feijão com arroz, que sabe se proteger e trabalha o ponto e ganha o ponto aqui. É aquela coisa, Guto Ferreira, né? Se a gente for resumir aqui, qual seria o treinador com esse perfil? Guto Ferreira, para trabalhar, para jogar por uma bola, sem ficar tão exposto. Só que eu acho que não vai acontecer por 2 motivos. Não acho que a diretoria do Fortaleza, o Marcelo Paes, pensa dessa maneira. Acho muito difícil que isso fosse acontecer. E o segundo ponto, eu acho que o Vojvoda
diferentemente do Ceni, posso estar queimando minha língua aqui demais, até porque vários treinadores, como o Rogério Ceni e o próprio Dorival, falaram coisas desse tipo, embora o próprio Vojvoda nunca falou algo desse tipo. Geralmente ele demonstra isso no próprio trabalho dele, né? Ele nunca... E olha que já teve propostas, né? Naquela época do Flamengo, que foi até o Dorival, o nome dele também foi ventilado no Flamengo. No começo do ano, o Atlético Mineiro, depois que perdeu o Cuca, o nome dele estava muito forte também no Atlético Mineiro. E ele sempre esteve muito comprometido com o Fortaleza. Por esse motivo, por mais que aconteça que para o lado do Fortaleza seria uma tragédia perder essa classificação, não acho que vai ter o rompimento do trabalho do treinador. Vai ter muita crítica, vai ter muito torcedor irritado dizendo fora Vojvoda, mas não a ponto do trabalho ser rompido. Pelo menos é a impressão que eu tenho que isso vai acontecer. E ainda, antes da gente... Fala, Cauê. E ainda, Minhoca, só complementando um pouco aí que o Minhoca disse, tu falasse em Guto, mas Guto talvez não seja o perfil que o Fortaleza precise no sentido do que o Fortaleza tem. Não é somente Guto e colocar. Guto é um cara que não trabalha no 3-5-2. E o Fortaleza, por mais que hoje, pela saída do Pikachu, se pense em modificar isso daí, mas não é só o lado do Pikachu. Você tem que ver que o Fortaleza não tem um lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Tem Lucas Crispim, que joga no 3-5-2, e Juninho Capixaba, que a gente sabe que se for para o 4-4-2 é um crime, né? Então não adianta. Então o Fortaleza partir para um 4-4-2 é algo que vai sofrer muito mais defensivamente do que já sofre hoje. Então não tem muita questão de escolha. O Fortaleza até nisso, numa troca, precisa ter muito cuidado nessa movimentação, porque o Fortaleza não foi no mercado, não está no mercado pensando em uma equipe com características de 4-4-2. O Fortaleza não está, até onde eu sei, atrás de um lateral esquerdo, realmente lateral esquerdo. Então o Fortaleza vai sofrer muito, como o Bahia sofreu no passado com o Júnior Capixaba, se for partir para um esquema nesse sentido, de 4-4-2, um treinador que pregue isso. É por isso que eu acho que é difícil que vai acontecer.